Imagine que tudo o que você acredita sobre a origem dos povos africanos possa ser ainda mais profundo do que parece. E se a ciência, a história e a Bíblia se entrelaçassem para revelar uma verdade que pouco ousam explorar? Sim, estamos falando da origem dos negros, da riqueza ancestral dos africanos e de como tudo isso faz parte de um plano divino grandioso. Surpreendente, não é? Neste tema, vamos vender o que está por trás das narrativas históricas e científicas. Vamos direto ao ponto. O que a Bíblia realmente diz sobre a origem dos africanos? Será que as histórias que ouvimos desde crianças captam toda a complexidade e beleza desse povo? Spoiler: a resposta vai além de tudo o que você imagina. Prepare-se para uma jornada que vai tocar sua mente e seu coração. Vamos mergulhar na origem da África, na linhagem dos filhos de Noé, e compreender o propósito divino por trás da diversidade. Afinal, saber de onde viemos é o primeiro passo para entender quem somos. Pronto para descobrir o que ninguém te contornou? Humanidade como uma grande família. A humanidade é como uma árvore gigantesca, cujas raízes mergulharam na história de Adão e Noé. Segundo a Bíblia, Noé e sua família foram escolhidos para preservar a vida após o dilúvio, sendo semente do repovoamento da terra. Imagine só, cada um de nós, independente da origem ou da pele, compartilha esse mesmo ponto de partida. Somos, literalmente, parte de uma grande família. Não é curioso pensar que as diferenças culturais e físicas que vemos hoje têm uma origem comum tão profunda? Esse conceito não é apenas fascinante, ele nos ajuda a compreender o laço invisível que nos é. Pense nas celebrações de diversas culturas pelo mundo. Sejam elas africanas, asiáticas ou europeias, todas trazem histórias de perseverança e conexão humana. Essa pluralidade, que tanto nos enriquece, nasceu de um mesmo tronco. Mesmo a ciência moderna aponta para essa ideia, ao revelar que nossa ancestralidade genética está mais interligada do que parece à primeira vista. Mas veja bem, isso não é apenas sobre ciência ou fé, é sobre perspectiva. Quando olhamos para os outros como membros dessa grande família, mudamos a forma de interagir. Talvez na próxima vez que você encontrar alguém de uma origem diferente, pense: aqui está um primo distante com uma história única. E falando em histórias, a origem dos africanos nos leva a uma narrativa rica e surpreendente, que começa a ganhar forma no próximo capítulo. Origem bíblica das pessoas de pele escura. A Bíblia menciona um personagem fascinante chamado Cuxi, filho de Cã, neto de Noé. Ele é descrito como o ancestral das pessoas de pele escura, apontando para uma ligação direta entre os povos africanos e essa linhagem. Imagine a influência que Cuxi e seus descendentes tiveram ao se espalharem pelo mundo antigo, estabelecendo raízes na África e até em partes da Ásia. Essa conexão mostra que a origem dos africanos, segundo a Bíblia, carrega um peso histórico e espiritual profundo. Os descendentes de Cuxi não habitaram apenas terras distantes. Eles deram início a dinastias e culturas que moldaram a história. Pense no impacto de suas realizações, cidades, reinos e tradições que ecoam hoje até. Em muitas culturas africanas, ainda é possível perceber traços desses legados antigos, como a valorização da oralidade e o senso de comunidade. Você já parou para refletir sobre como a força dessas raízes ainda ressoa na vida moderna? Reconhecer essa origem também nos convida a celebrar a diversidade como um presente divino. Se Cuxi e seus descendentes ajudaram a formar parte da riqueza cultural do mundo, o que isso nos ensina? Talvez o passado nos faça mais do que imaginamos e que o próximo passo desta jornada nos consulte para explorar as habilidades, contribuições históricas desses povos. Contribuições históricas dos descendentes de Cuxi.
Os descendentes de Cush não habitaram apenas terras, eles ergueram civilizações que desafiaram o tempo. Pense no Império de Cush, um gigante da antiguidade que prosperou ao sul do Egito. Conhecidos como os faraós negros, eles governaram com sabedoria, marcando uma era de influência cultural e poder político. Sua liderança mostrou que os africanos desempenharam um papel fundamental na construção da história mundial, revelando que a origem dos africanos é repleta de conquistas impressionantes. Mas o impacto desses povos foi além de tronos e templos. Eles mestres eram na engenharia, na arte e no comércio, criando rotas que conectavam continentes. O ouro de suas terras enriqueceu nações e suas tradições inspiraram culturas vizinhas. Até hoje, os arqueólogos encontram vestígios de suas inovações, como o uso avançado de ferramentas e a construção de cidades resilientes. Se você já admirou as pirâmides de Meroé ou ouviu histórias sobre o comércio no Rio Nilo, está observando os ecos dessa magnífica herança. Essas histórias de grandeza nos ensinam que a força está nas raízes. Se os descendentes de Cush moldaram civilizações inteiras, o que podemos aprender com isso? Talvez nosso potencial seja infinito quando verificamos o valor de nossa origem. E falando em origem, há uma perspectiva divina que transforma completamente a maneira como enxergamos a diversidade racial. Diversidade racial na perspectiva divina. A Bíblia é clara em afirmar que, para Deus, a cor da pele não é o que define uma pessoa. Desde o princípio, ele criou a humanidade como uma só família, com diferenças que enriquecem, em vez de dividir. Quando pensamos na origem dos africanos ou nos povos de pele escura, é impossível ignorar que essas características são manifestações da criatividade divina. Para Deus, somos todos iguais em valor e dignidade, uma verdade que ecoa em passagens como a de Atos 17:26, que diz: "De um só fez toda a raça humana." No entanto, a sociedade frequentemente cria divisões onde Deus vê unidade. As diferenças de tom de pele, como a melanina que tantas associações aos africanos, são apenas um detalhe superficial. O que realmente importa é o caráter, a fé e o amor ao próximo. Em contextos práticos, isso significa enxergar além do exterior e buscar conexões genuínas com todos, independentemente da aparência. Já pensei, como seria se cada um de nós se esforçasse para valorizar o outro como Deus nos valoriza? Esse ato simples poderia transformar comunidades inteiras. Quando olhamos para a diversidade racial com os olhos de Deus, percebemos que ela é um lembrete do seu plano grandioso. Cada cultura, cada história, cada cor de pele revela um pedaço da grande obra que é a humanidade. E quando entendemos isso, começamos a perceber que há uma sabedoria divina até nas diferenças climáticas que moldaram nossos corpos. Quer saber como ciência e fé se conectam nesse ponto? Vamos explorar isso mais adiante. Ciência e criação divina. A ciência e a fé não são rivais, na verdade caminham juntas, revelando os mistérios do Criador. Tome a melanina como exemplo. Esse pigmento, responsável pela diversidade de tons de pele, é uma obra-prima da sabedoria divina. Adaptando os corpos às condições climáticas, a pele mais escura protegeu os africanos sob o intenso sol tropical. Essa característica não é mero acaso, mas uma estratégia brilhante, inscrita na origem dos africanos e na história da humanidade. Agora, considere o impacto dessa adaptação em nossas vidas atuais. A ciência nos ensina que o cor da pele é uma resposta natural ao ambiente, enquanto a Bíblia nos lembra que todos somos feitos à imagem de Deus. Esses dois mundos, ciência e fé, juntos, mostram que as diferenças entre nós não são barreiras, mas riquezas. Se já olhou para a diversidade humana e se perguntou como ela surgiu, saiba que é o reflexo de um plano perfeito, tanto biológico quanto espiritual.
Entender essa conexão nos dá uma perspectiva libertadora. Não somos frutos do acaso, mas obras meticulosamente planejadas. Assim, quando olhamos para a origem dos negros, percebemos que não há espaço para inferioridade ou superioridade, mas para celebrar a diversidade. E agora que sabemos tanto sobre a origem e o propósito, surge uma pergunta: como vamos aplicar esse entendimento no mundo ao nosso redor? Agora que você sabe mais sobre a origem dos africanos, a riqueza de sua história e o propósito divino por trás de cada detalhe, surge a pergunta: o que você vai fazer com esse conhecimento? Saber de onde viemos nos dá poder para enxergar o mundo com outros olhos. E se você começa a valorizar mais as diferenças, entendendo que elas não são barreiras, mas expressões da sabedoria de Deus, pare e reflita. Como você pode aplicar essa visão no dia a dia? Que tal começar com algo simples, como buscar mais informações sobre as civilizações africanas mencionadas aqui, como o Império Kush, ou quem sabe compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir? Cada pequena atitude pode fazer uma grande diferença. Se isso te impactou, não pare por aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre temas que transformam. Vamos juntos construir um mundo onde o conhecimento nos aproxima da verdade divina e da essência humana. Você está pronto para dar o próximo passo?